Olá, meus queridos irmãos, muita paz, muita luz. Nós estamos dando início ao nosso programa Presença de Chico Xavier. Eu sou Cid Gleia Amorim, trabalhador do Centro Espírita Boa Nova, em Feira de Santana, e nós queremos mandar um abraço muito grande, forte abraço a todos os espíritas de Feira de Santana, aos companheiros de outras religiões, especialmente um abraço à turma do Centro Espírita O Consolador Prometido, nosso irmão Luiz Carlos e Isabel, que são companheiros das lides espíritas. E também a toda a turma do Centro Espírita Bezerra de Menezes, no Jardim Cruzeiro, aqui em Feira de Santana. Dando início ao nosso trabalho, nós pedimos permissão da espiritualidade maior para a reflexão de hoje. No ano de 1954, junho, Divaldo Franco fazia visita a Chico Xavier. Como ele 2 vezes ao ano fazia essas visitas, a fim de aprender com o companheiro de mediunidade as lições de Jesus e o exemplo de vida e de caridade. Era 20 de junho daquele ano, quando Divaldo Franco, assistindo o trabalho e participando com Chico Xavier, era dia de sábado, habitualmente o médium mineiro tinha por costume atender a população pobre e depois fazer o trabalho de psicografia, onde ali se tiravam receitas homeopáticas, orientações, esclarecimentos, mensagens confortantes para muitos corações atormentados que perderam seus entes queridos. Durante a madrugada de psicografia, Chico Xavier, parcialmente fora do corpo físico, percebeu a visita de 2 espíritos. Tratavam-se de 2 damas espanholas da época de Filipe II, que, aproximando-se dele, disse: "É você o Chico Xavier, filho de Dona Maria João de Deus?" Ele disse sim. "Nós estamos encarnadas na comunidade da Lapinha, que era uma comunidade de periferia, e nós estamos aqui, Chico, pedindo-lhe ajuda. Estamos morrendo de fome. Precisamos de comida. Nós temos um passado a expiar e este é o nosso último instante na esteira do tempo e não gostaríamos que a fome interrompesse esse ciclo de resgate espiritual. Vá nos ajudar, Chico. Nós estamos morrendo de fome." Comovido, Chico Xavier confirmou que iria sim fazer aquela visita e logo depois da reunião combinara com Divaldo Franco e outros companheiros que iria visitar no domingo, às 15 horas, aquelas 2 senhoras que passavam por uma extrema provação, por um grande resgate espiritual. Tratava-se de Dona Lia e Conceição. Eram 2 mulheres que Dona Luísa, irmã de Chico Xavier, contava a história desde a década de 1914, quando Chico contava entre 3 para 4 anos, e Dona Luísa dizia que havia Dona Lia e Dona Conceição. Quando sua mãe Maria João de Deus, todas as vezes que passava por algum sofrimento, se confortava nas lutas de Dona Lia e de Dona Conceição. Elas me confortam, porque quando a gente vê que o nosso sofrimento é grande, tem pessoas que padecem por dores muito grandes, muito maiores do que a nossa. Então Chico Xavier, comovido, já conhecia a história delas. No dia exato, que era o próprio domingo, às 15 horas, ele tomou de 2 táxis e foi então com os companheiros para poder visitar aquelas 2 senhoras que padeciam de grandes provas. Era um casebre miserável feito de taipa, e ali, abrindo a porta, era uma senhora nonagenária, Dona Lia, e antes da chegada, Chico contava ao Divaldo a história delas 2. Na época de Filipe II, elas eram 2 damas espanholas participantes da Inquisição na Espanha, e elas participavam igualmente da usurpação dos bens das vítimas consideradas hereges
E principalmente quando havia indicação de que essas vítimas que não seguiam a igreja eram pessoas ricas e tinham seus bens confiscados, tomados, e elas assim, por se tratarem de personagens do alto clero, eram elas duas, mais o filho de Dona Lia, participavam o triângulo roubando os bens da população. E elas sabiam que os bens eram tomados à força, à violência, e mesmo assim não se importavam e usufruíam dos bens alheios. Então, reencarnaram várias vezes vítimas da lepra para poder resgatar o passado. E aquela seria a última encarnação para dar um grande salto na evolução espiritual. O filho havia se redimido e permanecido na espiritualidade, mas as duas abraçadas resolveram reencarnar. Uma veio primeiro, que foi Senhora Lia, e depois veio Conceição. Quando Dona Lia casou-se, ela havia se casado com um homem muito rico, e este homem era portador de vários transtornos psiquiátricos, transtornos mentais de comportamento, e dotado de muito ciúme. Veio a primeira filha, e então ele, achando que era do capataz, do seu capataz, mandou surrá-lo violentamente e depois expulsá-lo da fazenda. Dona Lia teve as partes genitais queimadas para que ela não viesse a traí-lo com outra pessoa qualquer. E ele então fugiu, abandonando a mulher, a filha, e criou a filha com muitas dificuldades, com muito sofrimento. Tempos depois, muitos anos depois, a filha se casou pelos meios normais. E casando-se 2 anos após o casamento, veio uma filhinha. Então, rapidamente ela mandou chamar a sua mãe Lia com uma parteira. Esta veio, e quando a criança nasceu, a própria parteira havia se assustado pela deformidade da criança e entregando-a ao colo da mãe, ainda no leito, assustada por se tratar de um recém-nascido disforme, a mãe jogou-a pela janela. E então, Dona Lia, que era a avó de Conceição, tomou-a nos braços e saiu correndo e desapareceu na mata. Muitos anos depois, as duas foram vistas nas ruas próximas a Belo Horizonte, pedindo esmolas. Era uma senhora com uma criança disforme, em que as pessoas intitulavam a mendiga que trazia um monstro nos braços. E ali viveram as duas durante muitos anos, entre a penúria, o sofrimento e a fome. E naquele momento, em 1954, Chico Xavier, através de sua irmã, Dona Luísa, já dava assistência com o que podia, com algum alimento, com alguma roupa, carinho, assistência. Conceição, Maria Conceição, era já uma mulher agora de 50 anos aproximadamente. Ela era surda, muda, enxergava muito pouco, quase cega praticamente, e quando Chico Xavier chegava, ela sentia psiquicamente a sua presença e exultava de alegria, agitava-se, retorcia-se na cama, e os dois conversavam mentalmente. Chico lhe transmitia o amor e dizia: ela é muito linda. Chico penteava-lhe os cabelos, cortava-lhe as unhas, ajudava na roupa, ajudava no alimento e dizia como ela é linda. Divaldo Franco, conhecendo-a, percebeu que se tratava de uma cena de muito sofrimento. Então ali estavam as duas almas a resgatar o passado. E Chico, toda vez que podia, uma vez por semana, levava alimento, fazia visita, confortava. E naquele exato dia 20 de junho de 1954, Dona Lia disse: ai, seu Chico, essa noite eu sonhei com o senhor. Eu sonhei que eu ia até vós e o senhor, eu lhe pedi alimento e dizia: Chico, vá nos visitar, porque nós estamos morrendo de fome. Chico então olhou para o Divaldo, confirmando a visita e o fenômeno espiritual.
E ali estava a confirmação. Então, ajudando-a, passado um tempo, era agora Natal, dezembro, e então Conceição partira para a vida espiritual. Chico Xavier comovido, e havia um companheiro, diretor do Banco do Estado de São Paulo à época, que chegou e disse: Chico, poderia então colocá-la no asilo? Chico deu a resposta mais impressionante: se tirarmos ela daqui, nós estaremos interferindo na sua história espiritual. Se o irmão puder fazer algo, poderá contratar uma pessoa aqui na região para poder tomar conta dela, ajudá-la com alimento, com roupas, o que puder. Mas aqui é o momento e o lugar onde ela precisa ser resgatada. Então nós deveremos ajudar as pessoas sem interferir na história, no andamento da vida das pessoas. Mas a caridade que ilumina, que conforta, que tira sim do sofrimento. Ou seja, ajudar com o necessário, com aquilo que é importante para manter a vida e trazer a paz novamente. E Chico Xavier disse: quando uma se for, não se passará 15 dias, a outra irá também partir de volta para o lar. 15 dias aproximadamente depois, Dona Lia estava já muito doente, padecendo de diversos problemas, e então veio a desencarnar. Quando Chico foi visitar naquele casebre, naquela comunidade muito modesta, vira a movimentação das entidades espirituais. E então, durante a noite, Bezerra de Menezes, na reunião de psicografia, disse: Chico, esta noite nós estamos resgatando Lia da terra, tirando-a do invólucro físico, para que ela possa libertar-se de todo o sofrimento. E no dia seguinte, Chico Xavier, quando visitando aquela senhora que partia para a vida espiritual, viu o imenso clarão que descia naquela residência modesta. E ali voltavam à pátria espiritual, aquela alma nobre, sendo que Conceição viera resgatá-la, e o seu filho também, da época de Filipe II. Naquele exato instante, Lia olhou para Chico Xavier, saindo do corpo físico, mas não pôde agradecê-lo. Fora resgatada por entidades de luz. Dias depois, Chico Xavier, nas atividades do Centro Espírita, na Casa da Prece, ele viu entrar 2 damas espanholas com a luminosidade intensa e foram lhe agradecer tantos bens, tantos benefícios prestados para aquelas 2 almas nobres. Então, vamos perceber que é a caridade, é onde está o sofrimento, é a mensagem do Evangelho. Quem é esta senhora de ar distinto, vestida de maneira distinta? Entra numa viatura e vai até a mansarda, ao casebre miserável, levar o leite, o pão, o conforto. No hospital está o pai, e ela vai tranquilizá-lo sobre a sorte da família. Leva o leite aos pequenos, para que não falte. No seu lar é a mulher do mundo, e quando alguém que ela um dia beneficiou vai lhe prestar um serviço e a reconhece, ela diz: silêncio, não digas a ninguém. Assim falava Jesus. Essa foi a história de Lia e Conceição, que fica para a nossa reflexão, meus queridos irmãos. Esse trabalho é feito de coração. Poder resgatar o psiquismo de Chico Xavier, do homem chamado amor, que nos deixa esse legado de luz, que na presença de Chico Xavier é como se estivesse na presença de Jesus, porque ele refletia o sol que é o amor do próprio Cristo para todos nós. Agradecemos a todos vocês que nos assistiram no trabalho de hoje e queremos com isso solicitar que nos ajudem em nossas redes sociais, nos seguindo e se inscrevendo em nossos canais Centro Espírita Boa Nova, o YouTube e Facebook, Centro Esp Boa Nova, o nosso canal do Instagram. Aproveitando a oportunidade,
dia 1º de julho, nós teremos às 20 horas uma live da banda Forrozão do Capitão. É uma live que será em benefício do Centro Espírita Boa Nova para a aquisição de cestas básicas, onde nós estaremos levando às comunidades do bairro São João, do bairro Aviário, da comunidade Pau de Légua aqui em Feira de Santana e Santo Antônio dos Prazeres. Então queremos contar com sua ajuda, nós estamos dando início a esse trabalho maravilhoso e curtam a live, participem, façam sua doação através do QR Code. Muito obrigado, meus irmãos, como também muito obrigado a todas as pessoas que fazem o Boa Nova, o Centro Espírita Boa Nova existir. Até o próximo encontro, grande abraço para vocês. Muito obrigado.